Para ser proativo tem algumas ferramentas, logicamente, que eu vou trazer aqui para vocês e eu bato muito nessa tecla, né? São ferramentas que eu chamo de consultar a bola de cristal. Não necessariamente precisa de grandes investimentos. Você pode começar, inclusive, lá nos métodos do meu curso. Todas as ferramentas que eu disponibilizo são gratuitas, né? Então, nossa primeira bola de cristal eu chamo de alertas. É a construção de uma matriz de alertas. Eu olho para o histórico, né, do meu cliente, dos meus clientes e entendo o que aconteceu no passado. Naturalmente, eu ligo o que aconteceu no passado, no histórico, a uma reação no futuro, ou uma possível reação no futuro, né, baseado em pessoas, em clientes que tiveram determinado histórico e determinada reação. Eu vou olhar lá, eu vi que a maior parte dos meus clientes deram churn. Eu fui lá, perguntei para os meus clientes que deram churn, por exemplo, né? Qual o motivo pelo qual eles deram churn. Então, 90% dos clientes eu acabei entendendo que esses clientes foram embora porque trocou o stakeholder, né? Trocou quem pagava o cheque, né? Porque o cliente tem uma equipe grande, às vezes por trás, enfim. Então, trocou a pessoa que mandava, a pessoa que comprou a solução, foi demitida, enfim, e aí a pessoa nova que chegou, ela acabou trocando todos os sistemas ou todos os serviços da empresa e aí a gente perdeu o negócio. Aí você tem o quê? Que um alerta quando troca o comprador da solução, a possibilidade de tomar um churn é muito grande, né? Inclusive no curso eu conto muitas histórias. Por exemplo, teve um cliente nosso, o comprador da solução trocou por 6 vezes em um ano e a gente foi o único fornecedor que ficou. Aí nasceu o método Guerrilha, nasceu essa matriz de alertas, enfim, uma série de ferramentas aí que eu disponibilizo no curso. Então, sempre quando trocar pessoas, você já fica ligado, esse cliente aqui trocou pessoas. Plano de ação tal. Então, é assim. E é assim que eu mostro no curso também. Tem vários alertas. Cliente abrindo muitos chamados dentro do suporte, né? E, por exemplo, abrindo muitos chamados enquanto ele está fazendo o onboarding ainda, enquanto ele está fazendo ali o primeiro mês ou o segundo mês, logo quando o cliente comprou a solução, né? Abrir muitos chamados. Então, isso pode significar um elevado índice de churn, de cancelamento. Então, isso também, logicamente, é um alerta. É a inadimplência, né? Então, o CS não é sozinho. O cliente, ele compra a empresa. Né? Então, tudo pode significar um problema para o cliente, a empresa inteira, né? Então, você tem que ficar ligado também no financeiro. É um cliente que paga rotineiramente, nunca atrasa, aí atrasou por um mês, ok, de repente, né, não recebeu, enfim, aí atrasou por 2 meses, né? Já gera um alerta, porque pode significar algum problema, né? Então, você tem que ficar antenado, entender outros fatores que podem estar associados com esse do não pagamento, porque o cliente pode não estar vendo valor, né? Então, esse é um outro alerta. E esses alertas você não precisa de ferramenta nenhuma, lógico, enfim, dá para trazer através de ferramentas, mas você não precisa, você consegue aí mapear, e esses planos de ação também você pode fazer aí sem ferramenta alguma. O mais trivial eu acho que é a satisfação, né? Porque o próprio NPS, esse método de pesquisa de satisfação, está desbravando isso. Então, uma nota NPS baixa, né? Por exemplo, o cliente deu de 0 a 6. Isso é um alerta, então pode significar um churn, né? Mas você não deve, lógico, considerar só isso como um alerta. Aí você pode pensar, um cliente que deu 10 está tudo certo. Não necessariamente. Já vi muitos clientes cancelarem contratos colocando NPS 10. Então, é um conjunto de fatores, né? Então, não só NPS, mas qualquer pesquisa de satisfação que você faz aí no seu contexto, CSAT, Customer Emotional Value, Customer Effort Score, enfim. Então, você tem que prestar atenção nisso. E outra questão aí relacionada aos alertas, então, o seu cliente, ele não interagiu muito com o seu produto, ou o seu cliente não está mais comparecendo nas reuniões que você tem determinado lá no contrato, ou então o cliente está chegando atrasado nas reuniões. Então o comportamento dele displicente, vamos dizer, aquele adolescente, sabe, que não quer nada com nada, isso pode ser ruim, pode significar algumas coisas. O cliente, ele não responde, por exemplo, as pesquisas, ou o cliente não está interagindo, você tem uma estratégia de marketing junto, apoiando o sucesso do cliente, e o cliente não está interagindo. Você consegue ver, por exemplo, em sistemas de marketing, se o cliente abriu determinado artigo, se ele leu, enfim. Isso tudo vai dar aí o tom preditivo, vai te ajudar a entender alertas, te ajudar a ter um plano de ação para aquela determinada ação que ele deveria executar e que ele não executou. E é simples, né, para a gente conseguir ter esses alertas. Não é nenhum bicho de 7 cabeças,
tem que dedicar um tempo para analisar. E aí a gente pode analisar olhando o histórico e simplesmente entender os motivos do churn. Então, perguntar, beleza, os meus clientes estão cancelando, então o primeiro passo é perguntar para ele, por que você cancelou? Mas você tem que entender que o cliente não necessariamente ele vai falar o motivo pelo qual ele cancelou. Aconteceu o quê? Desenvolveu uma relação, uma intimidade muito grande contigo e ele acaba tendo medo, ou não só medo, mas ele não quer te prejudicar por causa dessa relação. Então ele acaba não te contando tudo. E existe também um dado de uma grande pesquisa que diz que cerca de 26 clientes insatisfeitos, e para cada 26 clientes insatisfeitos, apenas um vai te contar que está insatisfeito. Você precisa perguntar para o seu cliente e aí, lógico, utilizar aí outros meios para entender qual o motivo de fato. Tirar a prova real se aquele motivo que o cliente te disse que era um motivo para cancelar, de fato é um motivo para cancelar. Ou você pode utilizar aí o método mais automatizado, aí utilizando tecnologia. Então você, por exemplo, pode construir aí, contratar um profissional chamado de CSOps. CSOps é o cara de CS que vai entender um pouco mais de tecnologia e vai estruturar mais o time de CS, desenvolver um processo mais rígido de tecnologia para que tu consiga ser de fato proativo. Então, contrata uma pessoa de CSOps, um time, enfim, e aí esse cara ele vai fazer algumas análises, ele vai fazer análises automatizadas, vai construir até mesmo BI, né? Então isso também pode ser como um viés aí, se vocês já têm algo rodando, enfim, querem deixar escalar mais, vocês podem ir para essa abordagem. E aí, então, entendeu qual comportamento está gerando determinada consequência, né? Qual ação está gerando determinada reação, e aí você pode mapear planos de ação. Aí você vai dizer para o seu time, olha só, trocou o stakeholder, chama o plano de ação. Suporte com muitos chamados, esse outro plano de ação. Ou então, financeiro, pendente, 2 meses, tem que ter esse plano de ação para evitar o churn. Esse outro item aqui, que é um dos que eu mais ouço falar, que é o Health Score. O Health Score, eu quero que vocês pensem o seguinte, né? Corpo humano, certo? Quais são os nossos sinais vitais, né? São vários. Se eu medir, por exemplo, somente a minha temperatura, né? Ok, eu tô com febre, vamos supor. Talvez isso não signifique nada, né? Então, o mesmo caso lá, por exemplo, se eu tenho um NPS no 10, se eu olhar de forma isolada o NPS, isso pode não significar nada. Se eu olhar a febre, eu olhar a pressão e eu entender que eu estou com alguma dor ainda, dor de cabeça, então eu posso estar com um problema grave, porque eu olhei esses outros fatores. Então, basicamente, o Health Score é isso, só que do cliente. A gente vai analisar o quê? A gente vai analisar a temperatura do cliente, por exemplo, a gente vai analisar a pressão do cliente e outros fatores aí importantes. E aí a gente vai chegar a entender um contexto maior do cliente, o que ele pode estar fazendo, né? Então o Health Score dá bastante trabalho para calibrar, mas ele é um mal necessário, né? Pensem que ser proativo, ser preditivo não é simples, mas se você colocar lá na balança em termos de custo e receita e geração de negócios, enfim, vale a pena. Depois dessa analogia, né, a gente vai conseguir, com a visão geral do cliente, a visão geral da dor. Então eu tô com um problema cardíaco, né? Tô quase infartando, vamos supor. O que acontece? O médico, ele vai dar lá o remédio, o tratamento, enfim, e aí vai resolver aí o teu problema, né? Ou ele vai conseguir evitar, na verdade, aqui a ideia é que se tu tá com a pressão alta e com esses fatores aqui, ele pode remediar para que tu não infarte, na verdade, essa é a ideia, né? E aqui a gente está fazendo a mesma coisa com o Health Score do cliente, só que com o objetivo do cliente não dar churn, né? Lembrando que o processo aí anti-churn, quando o cliente pede churn, é bem complexo, você vai demandar bastante tempo para evitar esse churn, né? Então, vale a pena você demandar tempo desenvolvendo do Health Score, lógico, para evitar de perder esse teu tempo quando o cliente pede para cancelar o contrato, por exemplo. E naturalmente, o Health Score também você pode fazer ele de forma manual ou utilizar ferramentas. Então, estou começando a entender o Health Score. Beleza, depois que você tem o processo, aí você vai para a ferramenta. Meu curso também tem ferramentas aí gratuitas para vocês utilizarem aí e desenvolverem, entenderem a saúde do cliente de vocês. Mas como é que eu vou então
entender como é que eu vou avaliar o comportamento do meu cliente através de um Health Score para ser proativo. Você precisa analisar esse cliente do início ao fim, né? Em toda a jornada dele, lógico, também de clientes que saíram, de clientes que estão ativos. E aí você vai entender, por exemplo, o seu melhor e o seu pior cliente. Entenda esses dois mundos, né? Então, eu entendi que o meu melhor cliente, vou pegar o histórico, né, para tentar ser preditivo. Então, o meu cliente que virou fã, esse cara aqui, no primeiro mês ele pagou uma recorrência de R$30, no segundo mês ele pagou de R$100, no terceiro mês ele aumentou o pacote dele e foi para R$400, R$500. E além disso, ele fez um post, chamou e me trouxe mais 5 amigos para consumir o meu produto ou o meu serviço, para comprar de mim. Então esse cara, ele virou fã. Parabéns, você desenvolveu lealdade emocional, você se conectou com ele. Então, o que acontece? Esse cara é o cara e você precisa olhar para ele. Lógico que eu estou falando de uma pessoa, mas se você olhar para a sua base e você tem mais clientes, né? Você vai entender que existe um padrão de clientes que você pode considerar o cliente fã, né? Que é esse cliente que eu falei aí, que ele divulga a tua marca, ele te traz novos clientes, enfim. Então, aí você olha o comportamento dele. O que esse cara fez? Aí você viu, ele abriu 10 vezes o sistema, você tem como monitorar quantas vezes ele acessou, determinado relatório, você tem como rastrear isso. Eu sei que esse perfil que é fã abre 10 vezes ou mais o sistema. Aí você atribui uma nota, né? Aí eu vou dar aqui nesse exemplo, nota 40. Ok, beleza. E esse cliente também, eu tenho uma rotina de reuniões com esse cliente, onde ele comparece, enfim, a gente valida a estratégia, define as metas. Ele compareceu em todas as reuniões. Então, eu dei mais 40 pontos para ele. Aí tem que chegar no score, o máximo que ele pode ter é 100. Eu tenho essas duas atividades mapeadas aqui no meu processo. Vocês vão ter mais atividades, sem dúvida nenhuma. No meu curso eu dou uma lista de várias atividades, 50, 60, para calibrar o Health Score. O que acontece? Então esse cara ele está com 80 nota. E aí eu tenho também o pior cliente. Ele abriu o sistema uma vez. Então eu dei 10 pontos para ele. E aí ele compareceu em uma reunião, sendo que o outro tinha comparecido em 10. Automaticamente eu dei 10 para ele, dei 10 pontos para ele. Então, esse cliente, ele ficou com 20. E aí, o que acontece? Eu sei que esse cliente que ficou com 20, ele foi um cliente que cancelou, na verdade. Eu analisei o histórico, né? Esse cliente tendo cancelado, eu vou definir o quê? O estado do cliente saudável e o estado do cliente doente. O estado do cliente saudável, o que é? 70 pontos, por exemplo, para cima. 70 a 100 é o estado do cliente saudável. O estado do cliente ruim, né, doente, 30 para baixo, de 0 a 30. E aí o que acontece? Esse cliente tem 20, então ele é um cliente considerado doente. Então o cliente que está com a nota abaixo de 30, de acordo com o comportamento dele, que eu vou precisar criar rotinas para avaliar, ele está com a possibilidade de dar churn. E o cliente que está com a nota 70 para cima, o que acontece? Ele pode não ter se tornado um cliente fã, ele pode não ter comprado nenhum produto ou serviço adicional, como o outro que eu dei de exemplo, que estava com a nota 80. Porém, é o momento de você pegar e olhar para aquele cliente, ir lá e conversar com ele, enfim, entender melhor a dor dele para oferecer o remédio para a dor dele. Então aí você vai estar sendo proativo. Assim como aquele cliente de 0 a 30, ele pode não ter pedido o cancelamento, mas é o momento de você chegar e entender, né, analisar ele de forma profunda e entender o que pode estar gerando aquelas notas baixas, e aí você fazer um plano de ação para evitar que aconteça o churn. Então essas são as duas ferramentas aí bem importantes, né, que vocês têm que startar na operação de vocês. Enfim, vocês podem começar do passo 1, né, que é de forma manual, então seguindo essas instruções aqui. No meu curso eu dou ferramentas para vocês conseguirem avançar aí com os alertas, né, e também com o Health Score. Agora eu vou trazer alguns exemplos aí de como é legal a gente entregar experiências proativas para os nossos clientes quando um voo vai atrasar, né? O voo atrasa e aí a gente tem muitas companhias que acabam mandando mensagem, ó, teu voo vai atrasar em X tempo. Bah, isso é muito legal. Há um tempo atrás não existia isso. E isso é entender, é um processo, né, que a empresa tem aí
para entregar essa informação, né? É um cuidado com o cliente. Isso é entregar sucesso para o cliente, porque é o seguinte, eu, por exemplo, moro distante de um aeroporto, 120 quilômetros, e se eu sei que vai atrasar 12 horas, então eu vou depois, né, pro aeroporto, aí eu vou ficar 12 horas no aeroporto, se for no horário normal. Então isso é entregar sucesso. Já aconteceu isso comigo e a empresa que eu recebi essa mensagem, eu tenho um carinho especial. Talvez até tenha despertado lealdade emocional, porque eu não compro dessa empresa, eu não compro passagem a partir do preço, mas essa empresa ela me encantou por essa ação e eu compro passagem porque é a marca, porque eu gosto da forma como ela conduz a situação. Então isso é ser proativo, né? Agora eu tô olhando do lado do cliente. Hoje está muito comum, né? Compra online, tu recebe ali no teu WhatsApp, né? Tu recebe a informação ali, ó, saiu, você vai receber hoje. Nossa, isso é muito legal, muito bacana. Varejistas que fazem esse trabalho e é fenomenal. Também as notificações de cartão de crédito, né? Hoje está bem comum até, relativamente bem comum, mas Nubank trouxe com mais força isso, mas há um tempo atrás não existia, né? Comprou algo no cartão e a gente já recebe notificação, isso é bem trivial, né? Mas um exemplo que eu gosto muito de proatividade e está bem voltada para o cenário de vender mais produtos ou serviços para os clientes é a Starbucks, o café mais caro do mundo e automaticamente a cafeteria que mais tem clientes no mundo, né? A Starbucks, ela inventou o sistema de pagamento delas no celular muito antes do Apple Pay. Não existia Apple Pay, não existia Google Pay, não existia nada nenhum. Tanto é que hoje ela é a empresa que mais tem usuários de pagamentos no celular, mais do que qualquer outra. Ela tem mais de 23 milhões de pessoas utilizando o sistema de pagamentos dela no celular. Olha que experiência massa, né? Tu vai lá, tu não... tá com o celular ali, puf, passa, né? E outra coisa, e não é só isso. E aí, como é que ela usa esses dados, né? Ela entende quantas vezes tu vai lá, ela entende qual é o café que tu mais gosta, ela entende teu comportamento. E aí, automaticamente, ela consegue desenhar uma experiência fidedigna pra ti. E aí, tu te sente exclusivo. Lógico, não é só essa estratégia que ela faz, mas tem tantas outras, mas ela sabe, por exemplo, que tu vai todo dia às 8 horas da manhã. O que acontece? Ela já te avisa. Escreve o nome no copo. Ok, talvez desenvolver um aplicativo seja mais custoso, né? Mas escrever o nome no copo, pô, é sensacional, né? Eu também gosto da reserva que manda a caixinha com a tua roupa e aí tu recebe a foto da pessoa assinada, né? Da pessoa que separou o teu pedido. Bah, eu acho isso muito legal. Voltando para a Starbucks, é uma empresa que entende, né, o comportamento e aí ela começa a tirar proveito disso. E tá tudo certo. É um ganha-ganha, né? Aí ela faz o quê? Ela sabe que tu vai todos os dias e todos os dias tu toma aquele café. E aí ela te manda uma mensagem, uma push notification, né? Dizendo, ó, o teu café tá quentinho te esperando. E aí, pá, por mais que tu tenha qualquer imprevisto que hoje tu vai acabar não indo, talvez, tu não, lembrou de mim, eu vou lá tomar um café. Nem que seja um café menor, mas eu vou lá tomar. Aí tu vai acabar indo. Aí acaba virando teu hábito, tua rotina. Tudo que vira hábito vira para sempre, né? Por isso que é o café mais caro e é o café que mais tem clientes, é a cafeteria que mais tem clientes no mundo. Isso funciona, isso é muito legal. Plano de saúde, essa eu também gosto bastante de falar. Nos Estados Unidos, por exemplo, a empresa que administra o cartão de crédito normalmente é a mesma que administra o plano de saúde. Então, conforme o teu comportamento de compra, ela entende que tu foi muito a fast food. Então, lá no futuro, ela entende que tu tem uma tendência de ter problema cardíaco ou obesidade, enfim, algum problema aí que vai utilizar mais o sistema de saúde. E aí, o que ela faz? Se tu vai utilizar mais o sistema de saúde, se existe uma probabilidade, ela acaba te cobrando mais caro o valor do teu plano de saúde. E tá tudo certo, porque se eu tenho uma vida saudável, eu vou usar menos e aí eu pago menos. E é isso. Então isso é cuidar do cliente, isso é ser proativo. Tem diversos aí exemplos que vocês podem se apropriar para se sentirem estimulados a desenvolver no contexto de vocês, levar para o contexto de vocês. E também não se esqueçam, pensem nos alertas e pensem no Health Score. Estevão, vai ser fácil, é simples. Não, não é fácil, não é simples, mas é importante, é necessário que você tenha, tá bom?